Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo aqui você verá o deputado estadual lá do Paraná, o Renato Freitas, humilhando, esculachando, esculhambando, botando pra torar o Eduardo Bolsonaro, que pra quem não sabe é um fugitivo da pátria, é um traidor da pátria, é um deputado federal que está nos Estados Unidos mamando na teta do Estado brasileiro, armando contra o Estado brasileiro tramas golpistas mesmo estando lá nos Estados Unidos, atacando o STF. O Renato Freitas deixará claro aqui neste vídeo com A mais B mais C que o Eduardo Bolsonaro é um mau caráter, é um golpista, é um traidor da pátria que não vê a hora que o Brasil se destrua. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, ó, faz o L e continua chorando. Vamos lá. Falando que sanção não funciona, que pode acontecer o que for. Isso daí nem sempre muda a conduta das pessoas, das autoridades abusadoras de poder. Eu falo, é verdade. Ele nos Estados Unidos. Lá na Venezuela, o Michael Moreno, que é o ministro do STF da Venezuela, ele foi sancionado e não teve muita coisa que mudou por lá. Mas por que isso? Porque lá na Venezuela o sistema já se consolidou. Lá tem outro nível para você conseguir recuperar o país. Vai passar por sacrifícios ainda maiores, porque os remédios diplomáticos não foram tomados no momento correto. No Brasil, eu te digo que ainda funciona, senão não teria todo esse estardalhaço na imprensa agora, né? Mas a gente não pode deixar esse câncer se alastrar. Se ele se alastrar, aí realmente vai ficar complicado. Então a gente tem uma corrida contra o tempo para fazer acontecer as coisas da maneira mais suave possível, que são as sanções. E nesse contexto aí das sanções, tem outro sanções contra o Brasil, sanções contra o Brasil. Que é, coloque-se no lugar do Alexandre de Moraes. Todo mundo sabe que ele se sustenta na base da ameaça. Acabei de compartilhar no X um vídeo do Lacombe, onde ele fala como é que aconteceu a saída dele da Rede TV, porque o Moraes reclamou que o Lacombe colocou no programa o Roberto Jefferson, e o Roberto Jefferson fazia menções honrosas através de apelidos aos ministros da Suprema Corte. Isso desagradou o Moraes ligou para a Rede TV pedindo a cabeça do Lacombe. Enfim. Obrigado, Xandão. Vai pra cima. E percebe que ele só se sustenta no poder graças a ameaças. Mentira. Ele se sustenta no poder por causa do L. Quem fez o L está ao lado do Alexandre de Moraes. E o STF tem que se manter de pé. É isso que quem fez o L quer. Vamos lá, Renato Freitas. Mostra pro Eduardo Bolsonaro, bananinha, que ele é de fato. Vem àquela tribuna e pede anistia para vândalos sem anistia, da pior estirpe. Porque um vandalismo de um jovem embriagado que quebra um orelhão na rua é absolutamente reprovável. Artigo 163 do Código Penal, dano. Mas uma horda selvagem de fascistas, muito bom, Renato, que promove vandalismo com uma finalidade de destituir um presidente da República, destituir ministros da alta cúpula da justiça, não é um mero ato de vandalismo. Está tipificado no Código Penal como tentativa de golpe. Então, essa conversa do batom não nos pega. Não nos pega porque não foi só o batom. Todos nós sabemos que vocês bolsonaristas são baderneiros, são mau caráter, torcem contra o Brasil. Não é só o Eduardo Bolsonaro, mas o Eduardo Bolsonaro tem que ser atacado, porque ele sendo destruído, a gente sabe que essa gadaiada cai junto. Não somos inocentes, só se for batom na cueca daquele que carrega consigo a marca do próprio crime e que se incrimina a cada momento, como é o caso do Eduardo Bananinha, aquele que, quando Lula foi indicado pela presidenta em exercício, Dilma Rousseff, para ser ministro de Estado, ele disse, o Eduardo Bananinha, que o Lula
estava tentando se furtar à investigação e a uma eventual punição por crimes que hoje sabemos que não cometeu. E o que fez o nosso presidente, de forma corajosa, não assumiu o cargo no ministério, não saiu do país e ficou à mercê da justiça, Coragem. mesmo quando esta era gritantemente injusta. Coragem. Quando Lula foi para São Paulo e foi abraçado por milhares e milhares e milhares de pessoas no ABC Paulista, que gritavam em coro que ali a polícia não entraria e que o nosso presidente não seria preso pela resistência do povo, o que o Lula fez? Não, eu não quero conflito. Eu não quero resistir fisicamente nas ruas. Eu não quero promover nenhum tipo de guerra civil. Eu me entrego, pois inocente, e provo minha inocência nos autos do processo. E exatamente isso ele fez. E o Bolsonaro, o Eduardo Bananinha Bolsonaro, disse: quem não deve, não teme. Então por que quer ser ministro? Hoje, acordo com a notícia de que o covarde que desmaia em debates fugiu como todo picareta corrupto da América Latina. Covarde que foge de debate, picareta da América Latina, covarde, sujo, traidor da pátria, filho do inelegível, não consegue encarar as consequências dos seus atos, seus golpistas, traidores da pátria. Saiba que o Renato Freitas está mais que certo, e saiba que quem fez o L está ao lado do Renato Freitas e do Alexandre de Moraes e do STF contra vocês, essa corja suja bolsonarista que está impregnando o Brasil com bastante sujeira. Onde vocês passam, a mentira vence. É isso. Obrigado, Renato Freitas, pela voz. Com a maleta de dólares para Miami. É esse o herói patriota dos nacionalistas da direita brasileira? Por que não fica, não enfrenta, jovem, saudável, forte, diferente de nosso presidente, com idade avançada? Exato, mas é um covarde. Enfrentando Eduardo Bolsonaro, os Bananinha. obstáculos que o tempo impõe em nosso caminho, e mesmo assim amargou o veneno da prisão curitibana. Os bolsonaros, como ratos, Nossa. perceberam já que o navio está afundando. Os seus amigos, aliados políticos de hoje, deputada Cloara, serão os que passarão na rua sem cumprimentá-lo amanhã, próprio da política dos oportunistas. Que discurso, meu amigo. Em olha time isso. que está ganhando, a grande torcida. Crime que está na terceira divisão, a torcida já não lota mais o estádio. Os bolsonaristas são sementes mal plantadas. Nossa. Nasceram com cara de abortadas. Cazuza. Nasceram no hoje, mas morreram no ontem. Porque sem futuro. Um minuto para Vossa Excelência concluir. Liberdade de Não expressão. há na história do mundo um governo fascista que tenha se prolongado no tempo. Todos eles tiveram o mesmo fim. A ruína. De Mussolini a Hitler, A ruína. de Pinochet ao presidente das Filipinas, A ruína. que por ser um entusiasta
da frase bandido bom, bandido morto, cruel e covarde, porque os bandidos são sempre os pobres, foi preso pelo Tribunal Penal Internacional. Lotam a lata de lixo da história. É exatamente isso que o Eduardo Bolsonaro é, a lata de lixo da história. Muito obrigado, Renato Freitas, pela voz. Pessoal, se você gostou do vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, ó, faz o L e continua chorando. Pessoal, muito obrigado pela companhia, vejo vocês na próxima, se cuidem, até lá, fui.